Olá, está começando o programa Motivação e Inovação. No programa de hoje vamos falar sobre uma triste realidade, a violência contra crianças e adolescentes. Para bater um papo sobre esse assunto, eu convidei as psicólogas da Secretaria de Educação de São José e elas estão aqui conosco hoje. Edila Grisardi, é isso? Grisardi. E Ana Brasil. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada pelo convite. Então, eu já queria começar perguntando, Edila, para as pessoas em casa já começar a entender que projeto é esse Em Frente? O Em Frente é um programa da Secretaria de Educação que nasceu em 2010, final de 2010, em função de um estágio de psicologia que a gente tinha uma parceria com a Universidade Federal na época. E os estagiários, os então estagiários de psicologia da professora Denise Duque, Denise Cordes, a gente alocava os estagiários em determinadas escolas, né? E eles perceberam que havia demandas das crianças que sofriam violência na comunidade ou violência doméstica e a escola não sabia como lidar, né? Ficava aquela criança machucada ou com sinais claros de violência e os professores não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar. E aí surgiu a ideia de fazer um grupo de discussão, um grupo de trabalho sobre o tema. É mais ou menos daí que nasceu a semente do Em Frente. Sim, e é uma grande, vamos dizer assim, uma responsabilidade e uma árdua tarefa, né? Acho que apareceu a demanda e aí eu acho que tu pensou, o que eu vou fazer com isso? Né? Exatamente. Mais ou menos isso, a motivação foi essa, né? Assim, a gente lidava com outros assuntos na Secretaria de Educação, porque somos duas psicólogas para uma rede que tem 60 unidades escolares, né? Então, a gente tinha outras demandas, educação especial sempre foi uma grande demanda nossa, mas aí com abertura para estágio, é o grande valor que os estágios nos permitem, né? Porque daí os estagiários podem estar lá dentro das escolas atuando também por nós. E aí eles descobriram que tinha essa outra demanda que estava meio sem nenhum trabalho, né? Sem intervenção. E a gente criou então, a partir de uma metodologia bem específica, que é grupos dialógicos, bem paulo freireana, assim, bem de empoderamento dos sujeitos. Então a gente criou um grupo onde a gente não tem um coordenador, né? A gente tem nós duas que fazemos as atas, que a gente faz lá o programa no blog, mas o grupo ele é autogerenciador, né? As pessoas são as responsáveis pelo grupo. Sim, aí vocês identificam, por exemplo, na escola tem uma criança lá que, por exemplo, foi visto que ela sofreu algum tipo de violência. Isso. Essa criança vocês pegam ela, levam até um espaço, como é que funciona? Não, essa criança, ela não, por exemplo, o que acontecia? Essa criança primeiro não era vista, né, Ana? Ela não era nem identificada pelas professoras, pelas educadoras. Não há nos cursos de formação para pedagogo ou para professores de sala, de ensino fundamental. Que olhe para essa criança. Não, não é nem isso, Mário. É assim, eles não têm capacitação para identificar sinais de violência. Entendi. Isso não é uma matéria de universidade, isso não é uma matéria acadêmica, né? Então, esse professor é capacitado para dar aula, mas não é capacitado para lidar com a demanda que nós temos hoje, que são crianças que são negligenciadas, que vão para a escola com sinais claros de falta de higiene, de abuso psicológico, de violência psicológica, de violência sexual, né, de marcas pelo corpo. Ela era invisível, ninguém via. Então, a primeira coisa que o Em Frente começou a fazer, e a Ana pode falar um pouco do nome do Em Frente, que é legal, né? É ensinar esses educadores a identificar. Então, o primeiro ano de trabalho, a gente ainda luta com isso, a gente ainda tem essa bandeira da identificação dos sinais, mas o primeiro ano basicamente foi capacitar os agentes de cada escola a identificarem os sinais, a não deixarem mais essa criança ser invisível. Que poderia ser normal, visto como normal, né? Era visto como normal, ela né? Ela não era vista. Se ela tinha algum comportamento inadequado é porque ela tinha algum problema de comportamento, enfim, mas ninguém ligava aquele comportamento da criança a uma violência, ou uma falta de cuidado. Ela não era vista, não tinha... E o nome? Bom, a Ana vai falar sobre o nome, então. Eu fiquei curioso sobre o nome, Em Frente, né? E com M, né? Com M. Isso, é com M, não está separado, está junto. Isso, foi um trocadilho, né? Nós tínhamos inicialmente a proposta com o nome GT, né? Grupo de Trabalho, que visava o manejo e enfrentamento das violências infanto-juvenis na rede.
E no momento que findou 2010 e a gente teve que fazer um projeto, de fato, em 2011, começamos a discutir, né, Edla? Eu lembro da gente ainda fazendo, vamos ver um nome, porque já havia um outro grupo de trabalho na secretaria. Quando se falava GT, não sabia quem era. E aí, então, a gente começou, disse, não, manejo e enfrentamento. A gente pode botar enfrentamento e manejo. Daí vem o E e o M, né? E a coisa do enfrente, do prosseguir, né? E do enfrentar. Claro. Então, ficou esse M de enfrentamento e manejo e de seguir em frente, de prosseguir no combate à violência contra a criança e contra o adolescente. Então, nesse sentido, a gente vem buscado articular uma rede de apoio que não conta somente com a Secretaria Municipal de Educação, mas com outras secretarias da rede, com o Conselho Tutelar do município de São José, né, com os conselhos tutelares, com a delegacia, com a DPCAM, com o CREAS, com algumas ONGs também, que têm sido parceiras ao longo desse período, desde 2010. Secretaria de Saúde. Sim, a Secretaria de Saúde e Assistência conosco desde o início. Né? Aí precisa ter essa rede de apoio, né? É muito importante. É isso que faz o trabalho prosseguir, porque sozinhos a gente, nem o professor dá conta, nem a Secretaria de Educação dá conta, nem a família dá conta. Né? A gente precisa trabalhar em rede para saber identificar e encaminhar. Sim. No mínimo, saber identificar e encaminhar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edla. Tu falou antes ali que os sinais não eram vistos. Como eu consigo, como professor ou os pais, conseguem identificar esses sinais? Depende da violência, tem muitos sinais, são específicos, né? No nosso folder a gente tem um resumo aí dos sinais e também depois a gente acaba estudando mais um pouca sobre esses sinais, né? Por exemplo, as coisas mais comuns às vezes, criança que vai para a aula, vai para a escola, um dia de sol quente, e ela vai toda encasacada, com mangas compridas, às vezes é para não mostrar manchas, né? Não mostrar marcas pelo corpo, muitas manchas, porque uma criança que apanha frequentemente ou que sofre violência física frequentemente, ela acaba tendo manchas de diferentes cores. Uma mais roxa, que é recente, uma mais vermelha, que já faz 2 dias, uma mais amarelada, que já passou algum tempo. Então, os sinais dependem do tipo de violência que ela sofre. Da faixa etária da criança também. A gente trabalha muito com a educação infantil, né? E na educação infantil, às vezes é mais tranquilo, mais fácil identificar os sinais, porque há a questão da higiene, né? Que é feita com a criança. Com a criança de 2, 3 anos, a criança vai no banheiro, o professor ajuda, tem o banho, troca da fralda, consegue ver sinais mais claros. Ela manipula o corpo da criança, fica fácil de ver os sinais, né, de forma mais efetiva. Na educação, já no ensino fundamental, já fica difícil, né? Mas são sutilezas que a gente capacita para ter um olhar mais sensível. A gente costuma ter isso como lema, né? É um olhar sensível a essa questão que existe, que não dá para negar. As crianças estão sendo cada vez mais violentadas nos seus direitos de infância. E a gente tem que fazer alguma coisa. E onde é que é mais frequente? É na escola, em casa? Onde acontece mais a violência? Porque em casa tem muito aquela coisa do segredo, né? A família tem aquela coisa de manter em segredo, não conta para ninguém. Tem muito isso, né, Edla? A gente não pode precisar que é mais frequente na família. Existe violência na escola, sem dúvida nenhuma, né? É mais frequente, a negligência é muito mais frequente. O número de casos de negligência que a gente observa é bem maior do que o número de casos, por exemplo, de abuso sexual. Mas tem essa outra coisa que você falou, né? O abuso sexual domiciliar, ele é protegido, né? O algoz é protegido pelo outro parceiro que também não quer fazer parte dessa denúncia. A própria sociedade não quer falar sobre isso, né? Isso, é um assunto tabu. É um assunto tabu. E esse é um dos grandes... Enfrentar esse assunto tabu é muito importante. Eu também acho que é um passo muito importante. A gente fala claramente sobre o assunto nos nossos encontros. Ana, os pais hoje em dia, eles educam, acham que educar, batendo, eles educam. Como é que visão que a psicologia teria disso? Isso, assim, o que a gente vem trabalhando no Enfrente é o enfrentamento e o combate de qualquer forma de violência. Então, a gente não está ali para falar de um tipo de violência especificamente. A violência física a gente também leva como lema, né, e tem orientado os professores que diretamente nós atuamos com os educadores, né, e indiretamente por meio dos agentes de referência, que são os representantes de cada instituição de ensino, seja ela do ensino
da educação infantil do ensino fundamental, eles então trabalham diretamente com os pais e com as crianças, né? Então, a partir daí, a gente orienta bibliografias adequadas a esse assunto, né? Fica disponível para a gente trabalhar a questão de como vai levar essa temática para os pais e até estar acompanhando junto aos encontros, inclusive, né, com relação a formas de impor limites, por exemplo, quais as formas adequadas e o que é possível para cada faixa etária, o que é adequado a se esperar de uma criança de 2 anos de idade em termos de compreensão de um limite e o que é adequado você esperar de retorno de um adolescente, por exemplo, e de que maneira você pode impor o limite e uma consequência, né, que não por meio da violência, nem física, nem verbal, né, nem psicológica. Então, isso a gente vem trabalhando com os agentes de referência, não só nos encontros, mas nos outros meios em que a gente leva o material para discussão, também não só os agentes. O blog e a página no Facebook tem sido um espaço de divulgação do material voltado também aos familiares, além dos educadores. Quem sofre violência, aliás, quem comete a violência, ela sofreu violência um dia? Sem dúvida nenhuma. Tem muito isso, né? A estatística e toda a literatura na área demonstra isso claramente. Assim, o agressor tem no seu currículo, na sua história de vida, algo que aconteceu, alguma violência sofrida, ou psicológica, ou física, ou sexual, mas sem dúvida nenhuma. O que acontece é, se você cria uma rede de apoio como essa que a gente tenta criar aqui, a tendência é que essa criança agredida não se torne também um agressor. Então, se a gente quer acabar com a violência, a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? Com a promoção do desenvolvimento humano e trazendo essa conversa à tona. Então, isso que você está fazendo com o seu programa é fantástico, porque é levar um tema que é difícil de engolir, né? Ninguém gosta de falar. Ninguém gosta. Até a gente tem uma brincadeira na Secretaria de Educação, assim, porque eventualmente a gente ouve. A gente convida, é um convite com uma convocação. As escolas têm que mandar os seus agentes mediadores, né? Que são representantes da escola, educadores da escola, que vêm até o grupo, se capacitam e difundem na escola o que nós ali estamos estudando e planejando. Aí a escola que não tem o agente mediador ainda, ela diz assim pra gente, mas ninguém aqui gosta. Eu convidei, mas ninguém quer tratar desse assunto. Ninguém quer tratar, ninguém gosta. E a gente ainda briga assim, né? Eu, Edla e a Ana adoramos falar sobre violência, né? O primeiro enfrentamento é falar sobre, né? É falar sobre. É ver, é falar. Isso, falar. Quando você sabe que tem uma criança. Desconstrói, né, Edla? Claro, você sabe que tem uma criança que está lá na creche, no CI, completamente tomada de machucados, né? E você não faz nada, você está sendo tão agressor quanto quem a machucou. E até a questão também que existe de se pensar que só é passível de denúncia aquilo que está confirmado. Exato, né? Isso é bem importante. Mas se não for, mas eu não sei se se trata de uma assadura ou se alguém mexeu com essa criança. Não é função do educador ser perito. Ele não está ali para descobrir se aquilo se trata de uma violência ou não, né? Mas é legalmente lhe cobrado, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, que qualquer profissional da área, o profissional médico, o professor, que se omitir, enfermeiro, perante uma suspeita de violência contra uma criança, ele deve sofrer uma consequência nesse sentido. Então, a denúncia, ela pode ser feita tanto pela suspeita da violência, além de que também ela pode acontecer anonimamente, ou via conselhos tutelares, né, do seu município, ou via Disque 100. Tem um telefone aí, só está invertido aí o telefone de Barreiros o outro do e o Conselho SED. Tutelar, Né? São José Mas tem o dois Disque 100 conselhos. é bem prático, o Disque né? 100 é prático. Todos os caminhos. Na internet ele também é possível de ser todos utilizado. Todos os caminhos levam ao Conselho Tutelar. Se você tem suspeita de um vizinho que está sofrendo violência e você disca 100, né, faz uso do Disque 100, vai levar ao Conselho Tutelar. Em 24 horas chega a denúncia no Conselho Tutelar. O pensamento das pessoas, eu acho que acontece muito isso, né, Edila? Eu ouço lá meu vizinho brigando ou percebo que o vizinho está maltratando. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Eles que resolvem o problema deles. E não é bem assim, né, Edila? A gente tem que mudar esse olhar, né? Jamais. É uma coisa que a gente ainda, em algumas comunidades, tem que discutir muito.
mas eu vou sofrer retaliação. Não vai sofrer retaliação porque primeiro é anônima a denúncia, né? A denúncia é feita anonimamente, então você liga para o Disque 100 porque a denúncia vai ser, seu nome não vai ser pronunciado, né? A pessoa que sofre agressão vai ser protegida, mas o nome não vai ser pronunciado. E aos poucos a gente vai quebrando essa coisa de eu não tenho nada a ver com esse problema, né? Claro. O problema é social, Exatamente. é nosso, né? É nosso. Exatamente. E como lidar com o tratamento? Como é que é o tratamento? Você pega uma criança, tem que fazer um tratamento psicológico nessa criança, né? Então, como é que é feito? Aí assim, nós somos da educação, né? A educação, o encaminhamento é feito da seguinte forma: a gente primeiro capacita os professores a identificar esse sinal. Então, você, professor, que sabe ler os sinais de violência, que está participando em frente, que conhece, sabe que tem que denunciar. Né? Essa denúncia sai da escola, anonimamente, pode ser pelo Disque 100, né? Mas essa denúncia tem que sair de quem está com a criança. Estou vendo a criança sendo negligenciada, vou ter que denunciar. Claro. Uma vez que é feita a denúncia, o Conselho Tutelar já toma conhecimento. Né? Nós temos uma parceria muito boa com o Conselho Tutelar aqui de São José, né? Tanto o SED como o Barreiros. Então, nós conseguimos acompanhar essas crianças onde elas estão no tratamento delas. Isso né? é muito importante, isso é o muito acompanhamento importante. é importante. Mas, assim, nós não fazemos, enquanto psicólogas da educação, um tratamento clínico, porque não compete à educação fazer tratamento clínico. Entendi. Os tratamentos clínicos são feitos na saúde, né? E nós temos ainda em São José, infelizmente, uma defasagem em termos de tratamentos clínicos para a infância e adolescência, né? Infelizmente. Esse projeto é de São José, mas se outra cidade quiser abraçar essa ideia também, como faz? Já vem procurando. Já vem? Nós temos recebido pedidos não só de outras cidades, mas das instituições da esfera estadual do município de São José. Né? Então, infelizmente, a gente não dá conta de abarcar no em frente. O que a Secretaria tem proporcionado é o debate conosco no sentido de orientar a respeito das estratégias que aqui foram adotadas para que se pense adequadamente naquele espaço também o que é possível buscar. Né? Então, a gente tem apresentado a nossa metodologia no sentido de orientar ações semelhantes e que venham fomentar a proteção da criança e do adolescente em outros municípios também. Você falou sobre o tratamento, só uma coisa que eu acho muito importante. Assim, quanto mais precoce for a denúncia, mais fácil é fazer o tratamento. Com certeza. Porque menos agravos psicológicos, físicos essa criança vai ter. Com certeza. E daí a importância da rede de apoio também, porque se nós temos o contato com o Conselho Tutelar e com as diversas secretarias, com a delegacia, né, nós temos a condição de identificar. A escola pode até ter feito a denúncia anônima, mas a própria escola muitas vezes nos procura enquanto Secretaria de Educação. Olha, é possível identificar se já chegou ao conselho? Nós gostaríamos de saber se vai para assistência ou para saúde o acompanhamento. A criança já está em acompanhamento psicoterápico ou não? Então, essa averiguação e monitoramento nós fazemos, né? E todo o contato necessário com as secretarias como intermediação do atendimento que é de direito dessa criança. Ótimo. O blog de vocês é o... Em frente, pmsj.blogspot.com. Em frente com M, enfrentamento e manejo. Ótimo. Quero agradecer a presença de vocês. Nós é que agradecemos. Vou convidar outras vezes, porque eu acho que faltou algumas perguntas ainda. Então... E convidamos para curtir a página do Em Frente no Facebook também, onde tem sempre as notícias. Perfeito. Obrigado pela presença. Obrigada, Mário. Obrigada a todos. Obrigado. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora o vídeo motivacional da semana. Até a próxima.
Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela: www.ielos.com.br. E conheça o novo espaço terapêutico da cidade, um lugar para relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço é esse que está na tela: www.soldalua.com.br. E chegou na Grande Florianópolis o Festival de Descontos. Acesse o site e pegue seu cupom grátis. O endereço é esse que está na tela: www.festivaldedescontos.com.br.